Dando continuidade à nossa aula de anatomia e biomecânica do pé e tornozelo, a gente vai começar falando agora da parte muscular dessas estruturas, tá? Então, primeiro ponto é que complexo pé e tornozelo, ele vai ter uma divisão de 3 compartimentos musculares. Então, compartimento anterior, compartimento lateral e o compartimento posterior, tá? Começando pelo compartimento anterior, nós vamos ter 4 músculos principais. Então, nós temos o tibial anterior, que está demonstrado aqui na primeira figura. Então, é o maior músculo desse compartimento. O extensor longo do hálux, que vai ter como função principal fazer a extensão do primeiro dedo. O extensor longo dos dedos e o fibular terceiro, tá? Então, o fibular terceiro, apesar de ter uma inserção proximal lateral, ele tem uma inserção distal anterior, então ele faz parte desse compartimento, tá? A inervação desse compartimento é feita pelo nervo fibular profundo. É extremamente importante saber a inervação desses compartimentos, né, a inervação muscular, porque existem patologias em que o paciente perde função e resposta desse nervo, então os movimentos desse compartimento vão ficar comprometidos, tá? Para ilustrar para vocês, nós temos algumas divisões que ajudam a separar esses compartimentos. Então, o primeiro eixo que está aqui na horizontal, que é o eixo lateral, ele faz parte da articulação talocrural. Então, ele está responsável pelos movimentos de dorsiflexão e de plantiflexão. Então, tudo que está anterior a este eixo faz parte do compartimento anterior, tá? Então, os músculos do compartimento anterior fazem um movimento de dorsiflexão principalmente. Então, o movimento principal desse compartimento é a dorsiflexão, tá? Então, todos esses 4 músculos auxiliam esse movimento. Tudo que está posterior a esse eixo faz plantiflexão e faz parte do compartimento posterior do tornozelo. E tudo que está lateral ao eixo anteroposterior, que é o eixo da articulação subtalar, então esse eixo mais vertical, tudo que está na lateral dele faz parte do compartimento lateral. E o principal movimento é eversão, tá? E tudo que está medial a esse eixo anteroposterior faz inversão do tornozelo, tá? E auxilia em alguns movimentos. Então, para ilustrar para vocês a função do compartimento anterior dentro da marcha, quando eu faço o contato inicial durante a marcha, ou seja, quando eu coloco meu calcanhar no chão, eu tenho uma ação excêntrica do compartimento anterior. Por quê? Ele controla a plantiflexão, ou seja, a queda do pé, né? Então ele vai fazer um movimento de controle, não é um movimento para manter o pé em dorsiflexão, tá? Então ele vai fazer uma aterrissagem mais suave do pé ao solo. O tibial anterior, ele faz essa função principalmente, né? Porque é o maior músculo, então é o que mais tem alavanca para esse tipo de movimento, e ele ajuda a desacelerar a descida do arco longitudinal medial. Por quê? Ele é inserido bem na região da base do primeiro meta, que faz articulação ali com a coluna medial do tornozelo, né? Então, quando ele contrai, ele puxa a região superior, dorsal do arco longitudinal medial. Então, ele desacelera essa queda, tá? E, de forma indireta, também ele ajuda a controlar a pronação excessiva do pé, quando a gente coloca o pé todo em apoio ao chão. Já na fase de balanço, a gente vai ter uma ação concêntrica de dorsiflexão. Então, os músculos anteriores da perna, do compartimento anterior, faz dorsiflexão de forma concêntrica para a gente não arrastar o pé durante a fase de balanço. Entrando no compartimento lateral muscular, a gente tem 2 músculos principais, que é o fibular longo e o fibular curto. A inervação acontece pelo fibular superficial, tá? Então, voltando à nossa imagem de novo para vocês entenderem. Então, olhando o eixo anteroposterior, lateralmente a ele, faz parte do compartimento lateral, certo? Então, os músculos fibular curto e o fibular longo têm como movimento principal a eversão do tornozelo, tá? Então, eles são os músculos, os principais eversores do pé, recebem a contribuição do fibular terceiro, que está lá na região do compartimento anterior da perna, mas que está lateral ao eixo anteroposterior, então ele também faz a eversão, certo?
O maléolo lateral, ele vai servir como roldana para esses tendões, então a fíbula, ela fica anterior ao tendão do fibular longo e do fibular curto. Então ela serve como se fosse uma roldana, aumenta a alavanca desse tendão, desses tendões, né, dos dois músculos. Estes músculos, apesar de fazer a eversão, eles também auxiliam na flexão plantar. Por quê? Se eu for olhar aqui o eixo laterolateral da articulação talocrural, eles estão fixos posteriormente a esse eixo. Então, eles auxiliam na flexão plantar, tá? E é a principal fonte de estabilidade ativa, dinâmica da coluna lateral do meu pé. Então, quando eu tenho uma entorse lateral, por exemplo, a estabilidade dinâmica vai acontecer principalmente pelo fibular longo e o fibular curto, tá? E o músculo fibular longo, que é o maior deles, vai estabilizar a primeira articulação metatarsofalangiana, que é a articulação lá do hálux. Por quê? Ele é fixo nessa região. Então, quando eu contraio o meu fibular longo, ele ajuda a baixar e firmar o primeiro raio no solo, tá? Então, deixa o pé mais estável, principalmente a coluna medial dele. Então, dentro da marcha, né, durante a marcha, como que o compartimento lateral funciona? Então, ele vai trabalhar na fase de apoio médio e terminal da marcha, principalmente. Por quê? Ele faz, no apoio médio, né, o controle da inversão excessiva do meu tornozelo. Então, quando eu estou saindo do contato inicial, faço o apoio médio, né, o apoio inicial, o apoio médio, e vou tirar o meu calcanhar do chão, ele ajuda nessa inversão excessiva que o tornozelo tende a fazer, porque ele é um eversor, então ele faz um movimento contrário, tá? Então ele faz essa desaceleração. Além disso, o fibular longo ele vai fixar o primeiro raio no solo, como eu falei para vocês. Então ele deixa mais firme e um pouco mais pronado o meu tornozelo, mais evertido, tá? Então ele dá essa estabilidade durante a fase de apoio terminal e pré-balanço, quando eu tiro o calcanhar do chão, que é a fase de impulso, tá? Então ele auxilia nessa fase também como um flexor plantar, porque como eu falei para vocês, ele está no compartimento lateral, mas ele é inserido um pouco mais posterior ao eixo da talocrural, então ele auxilia no movimento de flexão plantar, e o fibular longo neutraliza uma forte inversão causada pelo tibial posterior, que é o músculo medial, né? Então o fibular longo está lateral, tibial posterior medial, então o tibial posterior faz uma inversão, o fibular longo vai lá e controla essa inversão e mantém o pé mais estável possível, tá? Entrando no compartimento posterior da perna, né, ele separa por dois grupos, então o grupo superficial e o grupo profundo. Então, começando pelo grupo superficial, a gente tem o trícepsural, que é formado pelo gastrocnêmio, medial e lateral, o músculo sóleo e o músculo plantar em algumas pessoas. Por que em algumas pessoas? Hoje em dia, né, pessoas mais novas não desenvolvem esse músculo, não nascem com esse músculo, né? E não faz diferença nenhuma na parte biomecânica, porque é um músculo que tem uma alavanca pequena para o movimento dele. Então, se eu tiver só gastrocnêmio e sóleo, já é o suficiente, tá? Mas as pessoas um pouco mais velhas apresentam esse músculo e ele faz uma função pequena dentro do tornozelo, tá? O nervo tibial é o nervo que vai inervar o compartimento posterior, tanto o grupo superficial como o grupo profundo. Então, voltando aqui para a nossa imagem para ficar um pouco mais ilustrativa. Então, a gente tem o eixo laterolateral, que é o eixo da articulação talocrural. Tudo que está posterior a esse eixo faz parte do compartimento posterior. O grupo superficial, ele é um grupo que faz uma flexão plantar forte. Então, é o principal flexor plantar do tornozelo, que é o trícepsural. Então, ele vai produzir cerca de 80% do torque de força desse movimento, tá? Ele vai ajudar a realizar uma ligeira inversão da subtalar. Por que ligeira? Se eu for olhar a inserção aqui do meu trícepsural, que está na região da tuberosidade do calcânio, então bem posterior ao calcânio, ele cruza literalmente, né, ele fica em cima do eixo antero-posterior. Então ele não tem uma alavanca muito forte para inversão e nem para eversão, mas ele é um pouquinho mais medializado, então ele colabora um pouco para a inversão do calcânio, mas é muito sutil em relação aos outros músculos, tá? Como curiosidade, o músculo sóleo, que compõe o trícepsural, tem 2 vezes a área de secção transversa. O que é isso? O meu músculo tem mais massa muscular, tem mais ventre muscular, ou seja, ele produz mais força. Então, do trícepsural, o sóleo é o músculo mais forte.
Já no grupo profundo, nós também temos 3 músculos. Então, tibial posterior, flexor longo dos dedos e o flexor longo do hálux. Então, todos têm uma inserção proximal posterior da tíbia e alguns vão para medial, a grande maioria vai para medial e para os dedos, tá? O nervo tibial também vai inervar esse grupo. Como curiosidade, né, os tendões vão cruzar o tornozelo e o pé de forma medial, então se eles passam medialmente ao meu eixo antero-posterior, eles também são inversores do tornozelo. Então eles realizam plantiflexão porque está posterior e inversão porque está medial, tá? E tem um forte componente de supinação. Então os principais inversores do tornozelo é a camada profunda do grupo posterior, porque eles estão muito mais medializados em relação aos outros músculos. O túnel do tarso, né, é uma estrutura que está na região medial ali do meu tornozelo. Então ele é composto por um retináculo, que é o retináculo dos flexores, é um tecido conjuntivo que protege o tendão dos músculos que passa na região. Além disso, eu vou ter um feixe neurovascular do tibial posterior, então eu tenho o nervo tibial posterior passando aqui e a artéria tibial posterior passando aqui. Por que eu falo dessa estrutura como uma estrutura importante? Existe uma afecção musculoesquelética chamada síndrome do túnel do tarso, que é quando essa região aqui é comprimida por algum motivo. Pode ser edema, pode ser um trauma direto naquela região. Se eu tenho uma lesão, eu posso comprometer tanto a parte muscular, porque eu tenho 2 músculos passando aqui, né? Flexor longo dos dedos e o tibial posterior, e a parte vascular, porque eu tenho uma artéria passando por ali e um nervo passando por ali, como parte neural. Então o paciente pode ter alguns sintomas neurológicos. Então ele pode ter formigamento, choque, dormência da região mais distal ao túnel do tarso, tá? Muito parecido com o que a gente tem no túnel do carpo, que é no punho. Durante a marcha, como o compartimento posterior se comporta? Então, eles ficam ativos durante a maior parte da fase de apoio, então eles fazem uma contração excêntrica, que controla o movimento na fase de apoio, tá? Então, o trabalho excêntrico dele vai do apoio total, então quando eu coloco o meu pé inteiro no chão, até a fase de retirada do calcanhar do solo, né? Até a fase de pré-balanço. Então, ele ajuda a desacelerar a projeção anterior da tíbia. Então, quando eu estou andando, coloco o meu calcanhar, meu pé inteiro e vou projetando a minha tíbia para anterior. Então eu faço uma dorsiflexão, né, conforme eu vou descarregando o peso nesse membro. A dorsiflexão é controlada pelo compartimento posterior, de forma excêntrica, tá? De forma concêntrica, ele participa com a retirada do calcanhar e dos dedos do solo. Então, o compartimento posterior tem como principal movimento a flexão plantar. Quando eu estou tirando o calcanhar do chão, eu estou realizando uma flexão plantar. Aí esse compartimento faz uma contração concêntrica, que é a ação principal dele, tá? Auxilia na fase de impulso e na fase de balanço inicial, né, do meu membro, e o flexor longo dos dedos e o flexor longo do hálux e a musculatura intrínseca mantém a superfície plantar dos dedos estendidos firmemente ao solo. Então vai fazer uma ação excêntrica, vai manter os dedos grudados no chão e o pé mais estável durante atividades de posição ortostática. Além disso, o compartimento posterior profundo resiste à pronação excessiva, então auxilia na supinação do pé. Então, quando eu estou com descarga de peso no membro, na minha fase de apoio, a tendência é fazer uma pronação, né, para eu absorver carga e depois ganhar impulso. Então, nesse ganho de impulso e no controle dessa pronação excessiva, o compartimento posterior profundo, que faz a inversão e supinação, tem uma forte participação para controlar esse movimento. E o tibial posterior, que é um dos principais músculos, né, do compartimento posterior profundo, ele ajuda a desacelerar a pronação do retropé, porque ele está inserido bem próximo ali na região do retropé, especificamente na tuberosidade do navicular, né? Então bem medial. Ajuda a absorver a parte do impacto da carga pela sua ação excêntrica, porque ele controla essa pronação. E quando a gente está com uma função reduzida, ou seja, uma insuficiência do tibial posterior, isso limita a ação e de absorção de carga, porque ele ajuda a controlar a altura do arco longitudinal medial. Então é o principal músculo que ajuda na altura do arco. E como eu falei para vocês anteriormente, o arco longitudinal medial é um complexo, uma estrutura importante na absorção de carga, tá?
tá? Então, se esse músculo não funciona como deveria, ele vai comprometer essa absorção. E por último, a gente tem a musculatura intrínseca do pé, que é extremamente importante também. Então, nós temos 5 camadas, né? Na verdade 4 camadas, e temos um músculo sozinho ali na região dorsal. Então, a primeira camada é constituída por 3 músculos, que é o abdutor do hálux, flexor curto dos dedos e abdutor do dedo mínimo, que está mostrando aqui para vocês na primeira imagem. A segunda camada é formada por 2 músculos, quadrado plantar e lumbricais. E a terceira camada, flexor do dedo mínimo, adutores do hálux, flexor curto do hálux. E a quarta camada é formada pelo interósseo plantar e os interósseos dorsais, né? O extensor curto dos dedos, ele está numa região dorsal, então ele vai estabilizar de forma dorsal o meu pé, né? De forma intrínseca. Então ele não vai ter tanta ação na absorção de carga quanto as outras camadas, que estão na região plantar do meu pé, certo? Então a inervação da primeira à quarta camada é feita pelo nervo plantar lateral e medial, que é o ramo neural do nervo tibial, que inerva a região posterior, tá? E o extensor curto dos dedos, sozinho, vai receber a inervação do nervo fibular profundo, que é o mesmo do compartimento anterior, porque ele está dorsal e anterior ao eixo da articulação talocrural. Como principal função da musculatura intrínseca, né? Embora existam músculos intrínsecos nos aspectos dorsal e plantar do meu pé, os músculos intrínsecos plantares, eles são mais comumente descritos com a sua ligação funcional com os arcos longitudinais e transversal do pé, tá? Então, principalmente o arco longitudinal medial tem uma função de sustentação feita também pela musculatura intrínseca do pé, né? Porque eles estão fixos na região do calcâneo até a ponta dos dedos, então eles estabilizam a região plantar do meu pé e ajudam no arco longitudinal medial, consequentemente na absorção de carga, tá? Então esses músculos têm a capacidade para controlar a estabilidade do pé e a rigidez do arco longitudinal medial, principalmente. Agora entrando na parte da artrocinemática, na parte biomecânica do pé e tornozelo, então movimento articular. Como que ele acontece nessas estruturas, tá? Primeiro a gente vai começar com 2 movimentos, que são movimentos feitos pela articulação talocrural, que é a dorsiflexão e a flexão plantar. Então eu vou ilustrar primeiro para vocês aqui na imagem, para vocês entenderem por onde passa esse eixo. Então, em vermelho, né, eu tenho o eixo da articulação talocrural, que é o eixo lateral, e esse movimento acontece no plano sagital, né? Ele está um pouco inclinado, e aí tem até um eixo de referência aqui em azul, que mostra essa inclinação de mais ou menos 10 graus dessa articulação. Por que isso acontece? Pelo formato ósseo da articulação talocrural. Então, se eu for observar aqui, na lateral eu tenho a fíbula, medial eu tenho a tíbia. A fíbula, que tem o maléolo lateral, é um pouco mais inferior. Então, o meu maléolo lateral é mais baixo e o meu maléolo medial é mais alto. Isso faz com que o meu eixo não seja totalmente horizontal, seja um pouco superiorizado, né? E essa superiorização tem mais ou menos 10 graus, tá? Olhando numa vista superior, numa vista axial, que é na segunda imagem, a imagem B, eu consigo ver esse eixo também, só que de forma diferente. Então, o eixo vermelho, que é o eixo da talocrural, quando comparado com o eixo azul, que está totalmente horizontal, ele é um pouco mais anterior, mais ou menos 6 graus. Isso também acontece por conta da conformidade óssea dos maléolos. Então, o maléolo lateral, além dele ser mais baixo, ele é mais posterior. E o maléolo medial, ele é mais alto e mais anterior. Então, isso faz com que meu eixo fique um pouco mais anteriorizado, tá? Então, a dorsiflexão normal, né, ela pode acontecer de 15 a 25 graus, tendo uma variação, né, entre as pessoas, e a flexão plantar de 40 a 55 graus. Como eu falei para vocês, esses movimentos acontecem no plano sagital e no eixo lateromedial ou lateral. A gente conversou sobre esses pontos importantes, né, que é a discrepância na altura dos maléolos, então o maléolo lateral é mais inferior e mais posterior. E no plano frontal, a gente vai ter mais ou menos
que foi essa primeira imagem, 10 graus de superiorização e 6 graus no plano horizontal, né? Então, de anteriorização desse eixo. Então, como o pé e o tornozelo têm uma interação muscular e articular muito grande, quando eu realizo um movimento, eu vou ter outros movimentos acessórios que contribuem para esse macro movimento ou movimento principal. Então, durante a dorsiflexão, eu também realizo uma eversão e uma abdução do pé, tá? Então, uma eversão da subtalar, uma abdução do pé. Quando eu faço a flexão plantar, eu faço os movimentos contrários, eu faço uma inversão do tornozelo junto com uma adução do meu pé. Então, a gente tem movimentos combinados que formam e auxiliam num macro movimento. Então, falando da artrocinemática, do movimento ósseo dentro da articulação, levando em consideração aqui a dorsiflexão e a flexão plantar em cadeia cinética aberta, eu vou ter a movimentação do talos em relação à minha tíbia e à minha fíbula, certo? Então, o talos vai se movimentar e esses outros dois ossos vão ficar fixos. Então, durante a dorsiflexão, que é a nossa primeira imagem aqui, né, a imagem A, acontece um movimento de rolamento e deslizamento do talos em movimentos opostos. Então, eu tenho um rolamento anterior e um deslizamento posterior do talos durante a dorsiflexão. Isso é importante porque quando a gente vai tratar um paciente que precisa ganhar esse movimento, por exemplo, e eu quero fazer uma mobilização um pouco mais específica, eu vou utilizar o movimento artrocinemático natural dele, né? Então, para ganhar a dorsiflexão, é comum a gente fazer uma mobilização posterior, de deslizamento posterior do talos, tá? Na plantiflexão ou na flexão plantar, que é a imagem B, o movimento acontece de forma contrária da dorsiflexão. Ainda o talos vai se movimentar em relação à tíbia e à fíbula, mas ele vai fazer um rolamento posterior e um deslizamento anterior. Então, quando eu quero ganhar uma plantiflexão em cadeia cinética aberta e eu vou fazer uma mobilização um pouco mais específica, eu faço um deslizamento anterior do talos em relação à tíbia. Dentro da marcha, como que a articulação talocrural se comporta, né? Ela tem algumas características importantes. Então, ela vai ter uma forte interação no contato inicial da marcha. Então, quando eu coloco o meu calcanhar lá no chão para fazer o primeiro apoio, né, nessa fase da marcha. Então, a talocrural ela vai realizar a flexão plantar rapidamente, de forma controlada e excêntrica, e isso acontece nos primeiros momentos do apoio da marcha, então corresponde a mais ou menos 5% da marcha, tá? Já na fase de apoio, a perna ela vai ser projetada de forma anterior, para frente, então vai mudar um pouco o meu movimento artrocinemático. A gente está falando agora de um movimento em cadeia cinética fechada. Meu pé está apoiado ao chão, então meu talos fica fixo nesse momento e minha tíbia e minha fíbula que vai se movimentar em relação ao talos. Nesse momento, o movimento vai ser um pouquinho diferente do talos em relação à tíbia, da tíbia em relação ao talos. Então, observando aqui a imagem na nossa lateral, eu vou ter uma anteriorização da tíbia na fase de apoio da minha marcha, então ela está se movendo rolando para anterior e deslizando para anterior. Então, ela faz o rolamento e o deslizamento na mesma direção, certo? Então, quando eu quero ganhar, por exemplo, dorsiflexão do meu paciente em cadeia cinética fechada, quem eu devo mobilizar é a tíbia em relação ao talos, certo? Neste ponto do ciclo da marcha, né, quando a gente está projetando a tíbia para anterior, o tornozelo fica mais estável. Por quê? Vai acontecer o encaixe da minha pinça articular, né, da minha pinça maleolar, que é o malelo medial e o malelo lateral, no ponto mais largo do meu talos. Então, eu aumento a estabilidade, eu tenho mais congruência articular neste momento, tá? Então, é a fase mais estável da marcha dentro dessa articulação. E aí a parte passiva, né, de tecido mole também contribui para essa estabilidade. Então, a tensão ligamentar e a musculatura do compartimento posterior, ou seja, que faz a flexão plantar, estão tensas. Então, elas estão controlando esse movimento e estabilizando a articulação nesse momento da marcha. E também trabalha, né, no início da fase de impulso, né, lá nos 40% do nosso ciclo de marcha. Como que a articulação talocrural trabalha? Ela é totalmente dorsifletida, então ela está no ápice da sua dorsiflexão em cadeia cinética fechada, e aí ela é estabilizada para aceitar
forças de compressão. Então, como ela está no máximo da sua amplitude de movimento, ela está no máximo da sua estabilidade e ela ajuda a dissipar essas forças de compressão de reação do solo. Entrando nos movimentos de inversão e eversão agora, tá? Então, a imagem A, a gente vai ver primeiro, para entender o eixo desse movimento. Então, eu vou ter um eixo que é ínfero-superior, né? Então, eu tenho um eixo vertical aqui na região e um eixo antero-posterior, que é o eixo principal dessa articulação, que vai fazer os movimentos laterais do tornozelo. Só que como na articulação talocrural eu também tenho uma mudança da angulação desse eixo, ou seja, ele não é totalmente horizontal e nem totalmente vertical, ele vai ter uma inclinação superior em relação ao meu eixo horizontal, certo? De mais ou menos 42 graus. E ele vai ser um pouquinho mais inferiorizado também o seu ponto principal aqui no calcâneo, certo? Então, levando em consideração, né, retomando de novo, o eixo antero-posterior, a articulação subtalar, ela não é totalmente horizontal porque ela tem uma superiorização de 42 graus e uma inferiorização aqui na região do calcâneo. Quando eu olho numa vista axial, eu estou olhando meu pé na região dorsal dele, além dele ser superiorizado a 42 graus, ele tem uma medialização, esse eixo, de 16 graus aproximadamente. Todas essas alterações do eixo acontecem, assim como na talocrural, pelo desenho ósseo das estruturas que fazem parte dessa articulação. Então, lá no início, quando a gente falou da osteologia dos ossos do tarso, a gente comentou do talos. O talos, ele tem a cabeça e o colo medial, né? Então, eles não são totalmente anteriorizados, eles fazem uma inclinação para medial. Por isso que eu tenho uma medialização aqui do meu eixo, certo? Isso faz com que os movimentos de inversão e eversão tenham uma diferença de angulação diferente um do outro. Então, a inversão, ela é muito maior, então ela vai de 20 a 25 graus, porque eu tenho muito mais espaço medial, né? Então, eu não tenho tanto contenção óssea, não tem nenhum osso me limitando naquele movimento, né? E a eversão vai de 10 a 15 graus, porque eu tenho um espaço menor na lateral para movimentar o meu pé. Então, o meu maléolo lateral é mais inferior, então quando eu faço o movimento eu tenho menos espaço naquela região, certo? Como eu falei para vocês aqui, a inversão e a eversão acontecem no plano frontal, então o eixo principal é o antero-posterior. O eixo vai atravessar o calcâneo posterolateralmente, como eu falei para vocês, e passa pela articulação subtalar nas direções anterior, medial e superior. Por isso que tem essa inclinação superior de 42 graus. E aí, só reforçando, no plano horizontal, né? Então, na primeira imagem, quando eu olho meu pé de perfil, eu vou ter uma superiorização do eixo de 42 graus, e no plano sagital, quando ele faz a inversão e a eversão, eu vou ter uma medialização de 16 graus. Já nos movimentos de abdução e adução, porque, como eu falei para vocês, né? O pé e tornozelo tem dois movimentos principais, de duas articulações principais. Dorsiflexão, plantiflexão, que faz parte da articulação talocrural, principalmente, mas que também acontece movimentos acessórios para compor esse macromovimento, e inversão e eversão, que acontece principalmente na subtalar, mas que também acontece movimentos acessórios, né? Um desses movimentos é a adução e a abdução das articulações. A adução e a abdução acontece principalmente do médio pé para o antepé. Tem uma participação, obviamente, da subtalar e da talocrural, mas é muito menor a interação do que na região médio-pé e antepé, tá? Então, esse movimento acontece no plano horizontal, então no plano transversal, então é como se fossem rotações do meu pé. O eixo é o eixo vertical, e eu tenho mais ou menos uma abdução de 35 a 45 graus e uma adução de 35 a 45 graus. Então, diferente dos movimentos de inversão e eversão, dorsiflexão e plantiflexão, o eixo do movimento de abdução e adução, ele é totalmente vertical, ele não sofre nenhum tipo de alteração na angulação dele. Então, o movimento é muito parecido dos dois lados. Claro, pode variar de pessoa para pessoa, tanto para menos ou para mais, tá? E os movimentos de pronação e supinação, né? Quando eu levo em consideração esses dois movimentos, eu levo em consideração todos os movimentos juntos, trabalhando ao mesmo tempo, né? Então, entra de novo naquele aspecto de interação e interdependência regional. Então,
Só para contextualizar, tá? A gente vai ter um eixo oblíquo único que vai atravessar a articulação do tornozelo e do pé. Então ele atravessa todos os planos cardeais, plano sagital, plano frontal e plano axial, tá? Então isso faz com que todos os movimentos e todas as articulações do tornozelo trabalhem em conjunto, formando o movimento de pronação e o movimento de supinação do pé e tornozelo. Sendo assim, quando eu faço uma pronação do tornozelo, isso significa que eu fiz uma eversão do tornozelo, uma abdução do meu tornozelo e uma dorsiflexão do meu tornozelo. Então são 3 movimentos que formam um. Na supinação, são os movimentos contrários, né? Então eu faço uma inversão do tornozelo, uma adução do meu pé e uma flexão plantar, né? Então eu juntei 3 movimentos e montei um movimento macro. Durante a marcha, principalmente, né, em atividades de carga em posição ortostática, a gente vai levar em consideração posição de pronação e de supinação do pé. Então, durante a marcha, né, como que acontece os movimentos de pronação e supinação? Então, o arco longitudinal medial vai aumentar e diminuir ciclicamente, de forma contínua, no decorrer da marcha, tá? Então, primeiro, ele deforma quando eu coloco o meu calcanhar no chão e apoio o meu pé inteiro para ele receber a carga, absorver a carga. Então ele abaixa, né? O arco fica um pouco mais baixo. Quando eu estou tirando o meu pé do chão, ele aumenta para depositar energia e ajudar o pé a sair do chão, então criar propulsão. Mas na maior parte da fase de apoio, o arco diminui ligeiramente em resposta à carga, como eu falei para vocês, e de 30% a 35% do ciclo de marcha, o maior pico de pronação, ou seja, uma eversão do meu tornozelo, né, junto com uma dorsiflexão, aumenta a flexibilidade do meu pé. Por quê? Quando eu deformo o meu arco e recebo carga, o meu pé precisa ser flexível para ele deformar e depois voltar ao estado original dele. Se eu tenho um paciente, por exemplo, que tem um pé cavo, que tem a altura do arco muito maior que o normal, e geralmente um cavo rígido, ou seja, que o pé não muda essa altura, ela não deforma, o meu paciente tem dificuldade de fazer essa absorção de carga e, consequentemente, de fazer a impulsão. Então, quanto mais flexível é o meu pé em relação a movimento, pequenos movimentos articulares, né, e de tecido mole, mais carga eu consigo absorver e depois dissipar para fazer a propulsão. E no apoio terminal, né, na fase de pré-balanço, tem um aumento do arco longitudinal medial e uma supinação do meu tornozelo. Então, quando eu estou tirando o meu pé do chão, eu estou em posição de plantiflexão, de flexão plantar. Então, naturalmente, o meu pé fica mais supinado, mais invertido, tá? E isso ajuda, né, a proporcionar a depositar mais energia para você criar uma propulsão durante a marcha ou durante uma atividade de salto. Nessa fase, o meu arco longitudinal medial, o meu pé precisa ser mais rígido, estável, porque eu não tenho apoio, né? Então, quanto mais estável ele é, mais interação muscular e das estruturas passivas que sustentam o arco trabalham, mais estável e mais propulsão eu vou ter desse membro durante a marcha. E aí, por último, a gente tem um efeito que é um efeito extremamente importante no pé e tornozelo, que a gente chama de efeito molinete, tá? O efeito molinete é o principal mecanismo para elevar o arco longitudinal medial e auxiliar na fase de propulsão da marcha, ou seja, todas as vezes que eu estou andando, caminhando, acontece o efeito molinete. Em algumas pessoas de forma mais eficaz, em outras de formas menos eficaz, de acordo com o que aquela pessoa apresenta no pé e tornozelo. Então, o arco longitudinal medial, como eu falei durante a aula inteira, ele vai ter uma forte interação, uma importância extremamente grande, né, para fazer a propulsão do membro. Então, se eu tenho um arco ineficiente, que não deforma, não dissipa carga, não aumenta depois para criar energia, eu vou ter um efeito molinete ineficaz, tá? Então, durante a fase de apoio, toda a fase de apoio, desde que eu coloco todo o meu pé no chão, então a partir desse momento, até eu desgrudar ele do chão, o médio pé e o antepé devem estar relativamente estáveis. Então, o médio pé, a região mais média do meu pé e a região anterior, são as regiões que vai receber e absorver mais essa carga. Então, eu preciso ter uma estabilidade grande dessa região para aceitar o estresse associado à fase de impulso principalmente, tá? Então, como que acontece o efeito molinete? O principal ponto desse efeito é quando eu estou na fase de pré-balanço da marcha. Então, eu vou estar na fase de impulso. Os músculos extrínsecos
principalmente panturrilha, músculos plantiflexores, vão fazer a elevação do calcanhar, certo? Nessa fase, o peso corporal vai se deslocar para anterior. Então, imagine, estou tirando meu calcanhar e eu preciso andar para frente. Então, todo o meu peso corporal vai para anterior das estruturas do meu pé. Então, médio pé e antepé. O segundo e o terceiro raios do pé, então o primeiro metatarso e o segundo metatarso, vão atuar como uma alavanca rígida. Então, é a região que precisa ter mais estabilidade, porque é a região que recebe mais carga. Então, lembra lá no início da aula que eu falei que o hálux ele é um pouco mais espesso porque ele recebe muita carga? É exatamente nesse momento da marcha que vai acontecer, tá? Conforme eu vou elevando o meu calcanhar, então fazendo a força aqui com meus plantiflexores, vai acontecendo uma extensão da primeira articulação metatarsofalangiana. E é aí que recebe esse nome de efeito molinete, porque se assemelha a um molinete de vara de pescar, né? Então, todas as vezes que eu enrolo, né, que eu circulo a linha de pesca lá no meu molinete, vai aumentando a tensão aqui da linha de pesca durante esse enrolar da fáscia, né, da linha. Isso acontece com a fáscia plantar. Então, conforme eu vou estendendo a minha primeira metatarsofalangiana, as minhas estruturas plantares, principalmente a fáscia plantar, se enrola ao longo desse molinete. Então, ela fica tensa. Então, ela começa relaxada e começa a tensionar porque eu estou enrolando, esticando esse tecido, tá? Nesse momento de enrolamento da fáscia e de contração muscular, eu dissipo carga, então eu deposito, coloco carga nessa região e energia nessa região para eu ter força para tirar o meu pé do chão, tá? Então, é como se o molinete estivesse armazenando força com a tensão das estruturas que estão no arco longitudinal medial. Então, como eu falei para vocês, aumenta a tensão no arco longitudinal medial, então ele fica maior, mais alto quando eu não estou com ele apoiado no chão. Isso aumenta a tensão e eleva e estabiliza o arco. E a musculatura intrínseca reforça, né, essa estabilidade do arco longitudinal medial, junto com a musculatura extrínseca, que é o principal gerador de movimento. Então, quando eu faço a elevação do calcanhar, enrolo e tensiono essa fáscia, fazendo a extensão da metatarsofalangiana. Crio energia ali para tirar e desgrudar o meu pé do chão. Então, no momento que eu tiro o meu pé do chão e vou para a fase de balanço, termina o meu efeito molinete. Então, um paciente, por exemplo, que tem um pé plano, né, tem o arco longitudinal medial um pouquinho mais caído, ele vai consequentemente perder a eficácia de várias estruturas, principalmente a estrutura passiva. A fáscia plantar é o tecido que mais sofre com isso, porque ela não vai ter capacidade para se tensionar, ela vai ficar esticada e quase relaxada o tempo inteiro, ou tensionada de uma forma que o arco está tão baixo que ela não consegue aumentar e dissipar força, né? Isso já limita o efeito molinete e dificulta a eficácia dele. Outro problema que é muito comum no pé e tornozelo e que atrapalha o efeito molinete é uma insuficiência do músculo tibial posterior. A gente falou um pouquinho anterior na aula sobre isso. Então, o tibial posterior, ele passa bem medial aqui do meu tornozelo e se fixa na tuberosidade do navicular, né? Que é o ponto principal do meu arco longitudinal medial. Então, todas as vezes que o tibial posterior contrai, ele ajuda na altura do arco. Se eu não tenho uma boa contração desse músculo, o meu arco desaba, eu posso ter um pé plano e aí entra em todas aquelas deficiências que eu comentei, principalmente com a fáscia plantar. E aí pode causar ruptura da fáscia, fasciite plantar, e aí o paciente, conforme vai tendo dor e sintomas durante a marcha, por exemplo, vai diminuindo a eficiência do efeito molinete. Então esse efeito tem uma importância funcional muito grande. Então, a partir do momento que eu tenho alguma estrutura que não funciona dentro do efeito molinete, provavelmente a minha atividade funcional principal, que é a marcha, vai estar acontecendo de forma ineficiente, ou até dentro de uma atividade esportiva, um esporte específico, né? Bom, esses foram os principais aspectos anatômicos e biomecânicos do pé e tornozelo. Vai ficar um pouco mais fácil da gente entender na nossa aula prática.